Cara, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Então, assim, eu era daquela criança que desmontava os brinquedos para entender como que funcionava. E para mim, o videogame era uma caixa mágica. Então, você via aquelas coisas, aquela magia acontecendo e eu pensava, como que eu posso fazer aquilo? Então, eu cresci pensando assim, cara, eu quero fazer videogames, quero criar jogos, né? Cara, desde pequeno eu gostei muito de computador. Quando eu era pequeno eu ganhei aqueles computadorzão branco, tá ligado? Tem um botão de turbo que tu aperta. Aí ganhei e comecei a mexer nas peças e fiz um técnico durante quando eu estava no ensino médio. Eu falo pra galera que eu caí de paraquedas, sinceramente, na área. Porque eu nunca tive familiar que era da área, eu nunca tive ninguém que programasse perto de mim, eu nunca tive ninguém nem que montava um computador, nem que sabia o que era uma placa-mãe. Eu era o cara que jogava joguinho online o dia inteiro. Meu pai era professor de informática na escola que eu estudei quando eu era pequeno. Nada de programação e tal, era mais tipo, ensinar como mexer no computador, no Paint, joguinho mesmo. Coisa pra encher linguiça na escola. E aí teve um momento que ele comprou um Arduino pra mim e, tipo, Arduino é basicamente uma plaquinha que você consegue ligar luz, alguns sensores e fazer algumas coisinhas básicas com programação. E, tipo, a partir desse momento minha mente explodiu e eu disse, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida. Eu tinha, sei lá, uns 9, 10 por aí. E por causa disso, por jogar o dia inteiro, meu pai falou assim, faz alguma coisa de computação na faculdade, porque eu não tinha a mínima ideia do que ia fazer nem na faculdade e tal. Prestei vestibular para análise e desenvolvimento de sistemas. E isso foi com uns 17 anos de idade. E foi na faculdade que eu tive meu primeiro contato com a programação e com o TI no geral, assim. Até hoje, inclusive, eu nunca fui de formatar PC, por exemplo. Se alguém me perguntar, eu vou indicar outra pessoa, eu vou mandar procurar no Google, mas eu não formato, porque nunca foi muito meu negócio, né? Eu nunca tive essa vivência assim, de tecnologia que nem a maioria da galera da área. Tive a oportunidade de fazer um ensino médio integrado ao técnico, que ensinava você a programar Java, VB, já de cara, assim, ensinava você lógica, ensinava sobre computação um pouco também. Era muito incrível você ver um programa funcionar, você criar um programa, né, tipo, nem que fosse uma calculadora, uma coisa muito básica assim, mas eu chamava minha mãe e meu pai para ver, olha só aqui, ó, você coloca aqui, aperta o botão e sai o resultado. E eu lembro, cara, que quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, meu pai tinha um computador mega antigo, assim, que tu ligava ele na televisão. E não tinha monitor, não tinha mouse, era só teclado e televisão. E aí ele ia trabalhar, ele sempre ficava o dia inteiro fora trabalhando, e aí eu pegava um livro que ele tinha lá, de alguma coisa relacionada ao computador dele, e era tinha alguns parágrafos de texto, e aí se tu digitasse aquele parágrafo inteiro e apertasse o Enter, ia rolar uns gráficos na tela, assim, sabe? E aí eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, mas eu olhava o desenho da letra no livro, olhava no teclado, apertava e pum, eu escrevia um parágrafo e apertava Enter e às vezes funcionava, né? Às vezes meu pai corrigia o texto quando chegava em casa e eu via os gráficos acontecendo, assim. Eu comecei com marketing e acabei achando um estágio que era meio voltado para o marketing, mas no final das contas eram peças, né, que fazia com arte e tal. Então eu fiquei ali meio que em design. E aí gostei da coisa, acabei achando uma outra oportunidade uns 6 meses depois numa área de TI, só que como design. Só que dessa vez era mais fazer layout para sistemas. Então fazer ícone, fazer tela nova, fazer essas coisas, e aí eu gostei mais ainda da área de sistema. O primeiro trabalho de programação foi em 2016, onde eu fiz um estágio numa empresa
foi meu primeiro estágio e primeira responsabilidade com algum sistema. Então foi um desafio enorme, porque eu nunca se sente preparado para um desafio, né? Sempre, tá faltando alguma coisa, e a gente deixa de ir atrás. Teve um amigo meu que me comentou que teria uma possibilidade nessa empresa e eu tentei. Eu já sei que talvez não dê porque eu não tenho experiência, e os estágios da maioria pediam experiência. E eu não tinha nenhuma, então, vou tentar, se der, deu, se não der, não deu, né? Beleza, a gente tenta de novo. E aí eu tentei e consegui passar, ainda fui um dos primeiros selecionados, foi um hackathon. Eu fui um dos primeiros selecionados muito por ficar estudando para ajudar os outros. E o objetivo do hackathon era ver não quem sabia mais, mas quem ajudava o time, para saber quem conseguia trabalhar em time e tudo mais. Então, isso foi bem importante. Quando eu comecei, eu já estou com 35 anos agora, então quando eu comecei, tinha muita área abrindo para a web. E foi ali que eu pensei, cara, tá aí uma oportunidade boa de carreira para mim, né? E também de opções de lugar para trabalhar, né? Na minha cidade, era uma cidade que tinha muita coisa já para desenvolvimento, era uma área já conhecida por desenvolvimento, mas era um ramo que estava surgindo. Então eu comecei com o pezinho na web e falei, cara, eu vou atrás disso aqui. E alguns amigos trabalhavam em empresas ali já na cidade, conversei com alguns deles, achei um que estava precisando de mais gente, comecei como estagiário. Cara, eu trabalhei até uns 2018 por ali, daí eu já estudava inglês há um bom tempo, eu comecei a pensar em trabalhar para fora, de alguma maneira. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Lá para 2018, eu comecei uma startup com um professor da Universidade Estadual de Londrina, chamada YouShower, em que era uma startup voltada para a área de internet das coisas, em que a gente criava um adaptador bem pequenininho que você consiga colocar atrás de qualquer chuveiro comercial do mercado, e aí tu conseguia controlar o tempo de banho. E aí a gente ficou com essa startup mais ou menos 1 ano e meio, e aí a gente começou a pegar uns clientes no começo de 2019, só que aí ao mesmo tempo eu tinha o sonho de ter um trampo fora do Brasil. Aí na mesma época, quando a startup estava começando a dar certo, eu peguei e consegui uma vaga para a Irlanda, para ir trabalhar como desenvolvedor na Irlanda, em Dublin. E eles pagaram meu visto, tudo, e foi muito massa. Eu tive que largar a startup, mas foi difícil, uma coisa difícil, porque eu estava começando a engrenar, e aí fui para Dublin, foi meu primeiro emprego lá fora, passei por diversos, até enfim chegar na Nexteam.